A Mesopotâmia é uma região que se localiza entre os rios Tigres e Eufrates. A palavra é de origem grega e significa exatamente terra entre os rios. Sua localização é o Oriente Médio, e essa região abrigou diversas civilizações de grande importância no decorrer da história. As origens dos povos assírios estão associadas aos povos semitas, que viviam na região do Cáucaso e que migraram para o Planalto de Assur, na Alta Mesopotâmia. Os assírios estabeleceram-se nessa região que hoje compreende o norte do atual Iraque, por volta do ano 2400 a.C., período em que fundaram a cidade de Assur, em homenagem ao deus do mesmo nome, formando um dos mais importantes impérios da Mesopotâmia. Entretanto, o Império Assírio só se ergueu efetivamente por volta de 1300 a.C. e perdurou até 612 a.C., legado à história das civilizações que se desenvolveram no Oriente Médio, várias características com sua máquina de guerra. A chamada máquina de guerra dos assírios compreendia a formação do provável primeiro exército organizado da história. Além da eficiência, o exército assírio é também lembrado pela extrema crueldade. A tortura, o empalamento, a decapitação, as amputações e o esfolamento faziam parte dos procedimentos comuns dos soldados assírios em relação aos seus adversários. O rei mais importante dos assírios foi Assurbanipal, que governou de 668 a 626 a.C. Foi esse rei que organizou a famosa biblioteca de Nínive, uma das principais cidades da Mesopotâmia. Os assírios são um povo semítico tribal da Mesopotâmia. Eles são diferentes eticamente dos árabes e dos judeus. Através do que conhecemos de sua história, esse povo usou duas línguas, o antigo assírio, o acadiano, e o moderno assírio, aramaico. Eles praticaram duas religiões ao longo de sua história, o assurimismo e o cristianismo. As classes dominantes na Síria eram formadas pelos comandantes militares, que enriqueceram com os espólios de guerras. A Síria era um país guerreiro, até por necessidade de sobrevivência. O exército assírio era o maior jamais visto no Oriente Médio ou no Mediterrâneo. As exigências da guerra criavam inovações tecnológicas e isso fazia dos assírios um povo praticamente imbatível. Também vale ressaltar que para o povo amorita o rei era um deus. Sua origem era indiscutivelmente divina e seu poder era total. Herdamos coisas pequenas e grandes, simples e complexas, que fazemos e usamos sem pensar duas vezes, desse povo de terras tão distantes. Na Síria, que tanto as fechaduras como as chaves foram usadas pela primeira vez. Não há como viver sem saber que horas são, e foi na Síria que o sistema sexagesimal de contar o tempo foi desenvolvido. Como imaginar dirigir em ruas não pavimentadas? Foi na Síria que primeiro se usou a pavimentação. E a lista continua. O primeiro sistema postal, o primeiro uso do ferro, os primeiros óculos de aumento, as primeiras bibliotecas, as primeiras privadas com descarga, as primeiras pilhas, as primeiras guitarras, os primeiros arquedutos, os primeiros arcos e por aí afora. Não se pode deixar de mencionar a importância da biblioteca, deixado por Assurbanipal, porque é através do estudo das tabuinhas que se pôde reconstruir muito da história da Assíria. Esse é um legado inestimável,
Mas na Síria não surgiram apenas coisas materiais. Surgiram ideias que iriam moldar o mundo futuro. Por exemplo, a ideia de uma administração imperial, dividindo as terras em territórios, administrados por governadores locais que se reportavam a uma autoridade central, o rei da Síria. Esse modelo de administração sobrevive até hoje. A Síria teve seu declínio em 612 a.C. O rei assírio era Assur. O Baulite II e seu exército não resistiu à aliança entre o rei da Média, Ciaxares, e o rei dos caldeus, Nabopolassar. Os assírios foram derrotados em Harã, e os dois povos aliados destruíram Nívia e Assur.